Pessoal, então vamos iniciar então. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Toda segunda-feira, né? Nós estamos aqui agarrados aqui nessa aula bacana, que a gente tem visto aí muita coisa importante. Semana passada a gente viu um monte de coisa bacana sobre avaliação 360 graus. Cheguei até aqui, ó, os prós e contras, né, as vantagens e desvantagens da avaliação 360 graus. Passei para vocês um exercício, não foi isso? E hoje a gente ia finalizar a unidade 1 falando do BSC. BSC, então, gente, olha só, vamos lendo aqui conforme eu gosto de fazer, vamos dando uma lida, eu vou explicando. E depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, para vocês entenderem melhor o funcionamento. Porque esse aqui, de repente, é a metodologia que é um pouquinho mais difícil do aluno entender como é que realmente ele faz. Para o aluno entender realmente a aplicação, ele precisa praticar. Sem ele pegar e botar a mão na massa, só assistindo a explicação, ele não vai entender o negócio, não. Por isso que eu sugiro que a gente faça essa atividade. Mas vamos ler a teoria aqui, então. Ó, de onde surgiu esse BSC? O que é isso, afinal de contas? O mundo dos negócios exige a excelência das empresas de forma mais intensa após dia. A grande concorrência é corrida em busca da satisfação dos clientes e a necessidade de aprimorar os processos da organização em um mundo cada vez mais globalizado fazem com que a utilização de metodologias e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico sejam essenciais para o sucesso, né? É o que nós estamos vendo desde o início das nossas aulas, né? Globalização, o país, o planeta aí, todas as mudanças, né? Que ocorreram, a gente viu isso ao longo daquela matéria do semestre passado, quem viu comigo, toda essa evolução das empresas. Então, hoje, né, principalmente de uns 20, 10 anos para cá, é que isso acelerou mais ainda. Eu diria até que de uns 10 anos para cá, gente, a coisa, né, com esses aplicativos, com isso tudo que surgiu, que não existia isso ainda, né? Mudou completamente a forma das empresas trabalharem. E hoje, né, com essa pandemia aí, que ela tem um lado péssimo, né, da tanta gente que está morrendo aí, confusão toda que isso causou e vem causando na nossa vida, mas ela pelo menos serviu para uma coisa. Não estou querendo dizer que ela foi boa, não, foi péssima em tudo, mas serviu para uma coisa, para as empresas perceberem o quanto elas precisavam modernizar uma série de coisas, as metodologias das empresas modernizar, para as empresas entender que elas podem adotar home office, que elas podem fazer negócios, reuniões à distância. Hoje, gente, o que aconteceu nas empresas, que vem acontecendo aí, e ainda vai acontecer, tudo por causa da pandemia. Hoje, gente, ó, tem empresas aí que estão contratando gente de outro país, contratando funcionário de outro país. O cara presta serviço lá no outro país para a empresa normalmente. Faz uma videoconferência com o diretor da empresa aqui, eles trocam ideias, o diretor da empresa passa o projeto que ele quer para o cara lá nos Estados Unidos afora lá, o cara entende o projeto, fala com o diretor, beleza, deixa comigo, eu vou desenvolver o projeto aqui e te apresento ele na semana que vem. O cara fica lá nos Estados Unidos, desenvolve o projeto, semana que vem, marca uma nova videoconferência com o diretor aqui, apresenta para ele o projeto, coisa que antes as empresas poderiam já estar fazendo isso, mas não faziam. As aulas, né? Olha para você ver aí, ó, nós estamos dando aula aí, lógico que não supre, não é igual uma sala de aula, né? Não é igual uma sala de aula, mas aí suprindo as tecnologias aí, e lá vai mudando a cabeça dos diretores das empresas todas. E cada vez mais com essa competição, as empresas buscam aprimorar também todas as áreas, inclusive, né, nas metodologias de avaliação de desempenho. O BSC,
O Balanced Scorecard, abreviadamente conhecido como BSC, um nomezinho difícil de falar, né? Balanced Scorecard, por isso muita gente fala BSC mesmo, mais prático. É uma metodologia de medição e gestão de desempenho utilizada desde, ó, quando ela foi criada, ó, 1992. Foi por uns caras lá da Harvard, nós vamos ver já já. Em 1992, eles desenvolveram essa metodologia, que ela veio sendo ampliada, veio sendo melhor pesquisada, e as empresas começaram a aplicar, viram que realmente tinha muita utilidade. Hoje é muito usado nas empresas modernas por aí afora. É amplamente utilizado até hoje por empresas e organizações que desejam aumentar seu desempenho de forma estratégica, estando presente em grandes empresas dentro e fora do Brasil. Por que foi criado? Ó, esses dois caras aqui, ó, Kaplan, ou americanizado, Kaplan e Norton, da Harvard, dois professores da Harvard, Kaplan e Norton. Seu início em 92, como eu já falei, quando eles lançaram o primeiro artigo sobre o conceito. Em 92, lançaram um artigo falando sobre essa metodologia que eles desenvolveram. Esse artigo tratava da ferramenta como uma forma de medição de resultados e definição de objetivos. Sua grande diferença, no entanto, se deu pela utilização de diversos tipos de indicadores. Essa visão ampla e inovadora surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de avaliação. Lembra que eu falei na aula passada, né? Quando a gente estava encerrando aqueles métodos tradicionais de avaliação de desempenho e passando a falar de avaliação participativa por objetivo, eu mandei um material extra para vocês falando de objetivos e metas. Dei uma aulinha ali à parte ali sobre objetivos e metas e já falei com vocês na aula passada que aqueles métodos de avaliação de desempenho tradicionais que a gente viu, o Chiavenato até fala de uma forma, né, mais contundente, ele fala que elas caíram em desuso, ele usa um termo meio assim, que elas já não estão ultrapassadas, ele usa um termo meio assim. Eu falei, gente, tem empresa ainda que está utilizando ainda. Não é que isso aí caiu por terra, não se usa, mas tem empresas aí começando a fazer avaliações de desempenho, de repente preferem começar por umas metodologias mais tradicionais e tal. Elas têm seu valor ainda. Você pode mesclar também, né? Fazer uma mescla também. Tem coisas, às vezes, conceitos daquelas metodologias que você pode utilizar junto com outras metodologias modernas para melhorar a qualidade da sua avaliação. Isso aqui, gente, não existe uma regra, né? Você não vai encontrar lugar nenhum livro. Os livros, as teorias, elas mostram diversas metodologias. E nós falamos na aula passada, as empresas, elas fazem adaptações. Até porque, gente, cada empresa tem uma estrutura diferente da outra, cada empresa trabalha de uma forma, as empresas são variadas por aí afora, né? Então, depende muito da cultura da empresa, mas o importante é você entender que as empresas, elas fazem adaptações aí nessas metodologias, juntam uma coisa com a outra e faz uma adaptação para criar um modelo meio próprio ali de avaliação de desempenho. Às vezes você pode, de repente, começar a trabalhar numa empresa e ver um cara aplicando uma metodologia lá, um formulário lá de avaliação de desempenho, que você vai falar, ué, gente, o professor não falou exatamente desse método aqui para a gente, não. Que método diferente do que... Mas, às vezes, é o porquê. O cara juntou uma coisa lá de um método com um conceito de um outro daqui, criou uma metodologia meio própria, fazendo adaptações de acordo com as necessidades dele. A gente, quanto mais vai estudando o assunto, vai aplicando, vai vivenciando, principalmente quando você vai vivenciando no seu negócio ali, né? Você vai vendo uma forma melhor de você fazer uma adaptação naquele modelo para ele atender a uma necessidade lá da sua empresa, coisa que às vezes uma outra empresa não tem aquela necessidade. Então, gente, é difícil,
né? De vez em quando, eu não sei nem se foi aqui nessa turma, teve uma turma aí, um perguntou, e é comum, pessoal, mas eu trabalho lá uma empresa que vende carro, qual que é a melhor metodologia? Eu falo, infelizmente, eu não tenho, assim, aqui agora, como dar uma sugestão dessa. Eu teria que conhecer a empresa. Normalmente, né, um consultor, quando ele vai criar uma metodologia para uma empresa lá, ele faz, é uma consultoria que ele está dando, ele vai analisar a empresa, ele vai passar um períodozinho lá na empresa, analisando, ele vai conversar com os funcionários da empresa, ele vai tentar entender a cultura da empresa. Se você contratar um consultor, gente, para uma empresa lá, onde você trabalha lá, eu duvido que ele vai chegar de cara, você falar, qual a metodologia nós vamos implementar? E ele já vai ter na ponta da língua a resposta. Se fizer isso, duvide. Duvide do trabalho desse consultor. Porque eu conheço um pouquinho de consultoria, eu presto consultoria, eu tenho amigos meus consultores, já estudei muito sobre, li muito, entendi, procurei entender consultoria. Normalmente é assim, eu preciso entender. E como eu falei, o cara vai fazer uma entrevista com os funcionários, vai entender a cultura da empresa para ele poder dar um caminho, por onde começar. De repente, já pode começar com uma coisa mais evoluída, né? Mas é assim, então, esses modelos agora que a gente está vendo, né, eles veio para meio que, principalmente o BSC, para tirar um pouco daquela subjetividade dos modelos passados, as limitações, né, como ele está falando aqui, ó, essa visão ampla e inovadora surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais que não tinham indicadores. Você só avaliava lá um determinado fator de um profissional, se é bom, ruim, péssimo, tal. Mas como você analisou aquilo? Ficava uma coisa subjetiva. Então, os autores começaram uma revolução inesperada. Eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras. Aí, outra coisa, as empresas adotavam esses tipos de indicadores apenas para a área financeira. Esses indicadores para a área financeira já eram adotados já há um bom tempo nas empresas. O que esses autores aí, o Kaplan e o Norton, fizeram foi trazer esses indicadores para as outras avaliações. Da mesma forma que você cria um indicador para avaliar a lucratividade da empresa, para você avaliar a margem líquida da empresa, você avaliar o nível de endividamento, capital de giro da empresa, tem um monte de tipos de indicadores financeiros. Da mesma forma que você usa indicadores para avaliar na área financeira, você também avalia a rotatividade de funcionários, tem um indicador, não é? Os processos internos da organização. Então, eles começaram a perceber que em todas as áreas da organização, você poderia criar indicadores para trabalhar, para você avaliar realmente o desempenho. Igual eu citei na aula passada, né? Na empresa que eu trabalhei lá, onde eu fui gerente comercial da empresa, eu criei lá os meus indicadores para eu poder avaliar o desempenho dos meus funcionários. O negócio deles era vender, fechar contrato. Então, tinha lá a quantidade de contratos fechada, mas não era só a quantidade de contratos. Eu media quantidade de reuniões que cada um fez, quantidade de ligações para cliente que cada um fez, a quantidade de malas diretas que foram entregues. Então, tinha uma série de indicadores que eu avaliava, e aqueles indicadores em conjunto me davam uma ideia muito boa de como que estava o desempenho de cada funcionário. E não tinha subjetividade. O cara fechou o contrato, ele não fechou. Ou ele fez reunião ou não fez. Não tinha como eu avaliar ele meio termo, não, mais ou menos, não. Né? Eu podia ainda mostrar para ele o resultado dele, o porquê que eu estava avaliando ele mal ou bem. Através de números, né? Então, eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras para avaliação. Dessa forma, eles mostraram como a satisfação dos clientes e a qualidade também são fatores essenciais para o sucesso.
Você tem que criar indicadores que medem a satisfação do cliente, indicadores que medem perda de clientes. Isso tudo tem que ser medido na empresa, né? Então, mas afinal de contas, professor, o que é esse BSC? A sigla BSC é traduzida como Indicadores Balanceados de Desempenho. Balanced Scorecard, Indicadores Balanceados de Desempenho. O BSC é um conjunto de objetivos que proporciona... A gente vai ver, gente, por isso é que eu expliquei na aula passada aquela questão de objetivos e metas. Ele tem aquilo ali, você cria um objetivo e cria uma meta, um indicador para você depois ver se bateu aquela meta ou não, cumpriu aquele indicador ou não. Então, ele é um conjunto de objetivos que proporciona a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa. Conceitualmente, o BSC parte do princípio de que uma empresa deve considerar outras perspectivas tão importantes quanto as contábeis, quanto as financeiras, para avaliar seu desempenho de forma eficaz. O BSC é um método de avaliação e de performance organizacional. Ele é uma ferramenta facilitadora, como um painel de controle, que ajuda a equipe a se desenvolver para alcançar objetivos comuns. Quem aí assistiu um vídeo que eu mandei ontem, né? Quem não viu, depois assista um vídeo lá do Sebrae. Um consultor do Sebrae falando, você não tem um painel de controles para você dirigir um avião? Você não tem um painel de controles? Você vê um painel de um avião, de uma série de controles que tem que te dar o controle de tudo que está acontecendo dentro do avião. Por que uma empresa também não pode ter um painel de controle para te mostrar? Aí a empresa antigamente tinha esse painel que mostrava só a parte financeira. Lucratividade, margem, endividamento, mas não sei o quê, a parte financeira da empresa. Mas por que não um painel de controle também da satisfação dos funcionários, satisfação dos clientes, rotatividade satisfação dos funcionários, rotatividade de funcionários, nível de inovação da sua empresa, uma série de coisas, então, que a empresa precisa ter como medir. Tudo que você não pode medir, gente, torna-se difícil de você gerenciar. Se você não tem como medir, né, criar indicadores, você não vai ter como gerenciar isso. Né? Como é que você vai saber depois? É igual aquele negócio que eu falei da semana passada. Nosso objetivo é o quê? Aumentar as vendas. Tá. Se ficar só nessa, se você não tiver como medir, se o negócio só aumentar as vendas, pronto, e depois de um tempo aumentou, de 100 para 101. Você não vai poder reclamar, que aumentou. Agora, se está bom ou se está ruim, você nem pode falar nada, porque simplesmente você estabeleceu que o objetivo era aumentar vendas. Então, também da mesma forma, com a satisfação de cliente, com a satisfação do funcionário, o clima interno, o nível de inovação da empresa, uma série de outros fatores, você tem que ter como também medir, para você chegar num ponto para falar se está bom, se está ruim, se atingiu, se não atingiu, se bateu a meta, se não bateu, para você procurar entender o porquê que não atingiu, para corrigir a coisa. Então, permite uma melhor visualização do futuro. E outra, você traça, né, gente, metas para o futuro lá, ó. Vamos atingir, não lembra que a meta ela é temporal também. Então, isso é uma metodologia muito bacana, porque ela não só avalia o passado simplesmente, não. Ela tenta prever o futuro. E lá na frente você vai avaliar o passado com base numa previsão que você fez. Isso, gente, é muito diferente daquela avaliação tradicional. Se você, ao encerrar o período, o cara virava e falava, nisso aqui você foi bom, nisso aqui você foi ruim, nisso aqui você foi excelente, nisso aqui você foi bom. Você parou e fez uma avaliação subjetiva que não tinha havido um planejamento daquilo. Você parou e avaliou o passado.
E aí não fazia-se uma previsão para o futuro, não estabelecia uma visualização do futuro, uma meta para o futuro. Então, muda completamente a perspectiva do negócio, permite a melhoria de resultados. Então, você vai estar sempre prevendo indicadores para o futuro, e à medida que você vai atingindo aqueles indicadores, você vai sempre tentando buscar melhores índices, buscar melhoria naqueles indicadores. Porque você prevê um indicador, uma meta para daqui 6 meses, eu vou atingir aquela meta. Você traça um plano de ação, e aí você vai. Se chegou lá, você quase atingiu, faltou pouco para atingir, você vai rever o plano de ação que você teve, para você tomar ações corretivas, o que você poderia ter feito de melhor. E aí a tendência, gente, é que cada vez mais a coisa vai melhorar. Porque aí você, no próximo período, você já vai corrigir os erros do período passado, você já vai traçar uma meta um pouco mais audaciosa e já vai traçar novas estratégias corrigindo os erros do período passado. Então, olha, você vê que a tendência disso é cada vez mais melhorar, a coisa vai só crescendo, né? Então, é por isso que tenha lá, coloca em prática o plano de ação, melhoria contínua da qualidade do desempenho, se a tendência é que está continuamente melhorando o desempenho. Você, quando traça essas metas, esses indicadores, você tem como fazer um monitoramento, uma medição e redirecionar as ações, né? Porque antigamente você não tinha isso. Antigamente você esperava passar o período, encerrou, avaliava o desempenho passado. Agora você estabeleceu um plano para o futuro, você tem como monitorar isso, para tomar ações corretivas. Favorece a comunicação e o feedback entre a equipe, porque aí você vai estar dando um feedback com base em números, não é? E não é só simplesmente chegar e dar uma nota subjetiva, bom, regular, ruim, péssimo, fica aquele negócio subjetivo. Então, melhora a comunicação, melhora o feedback. Promove ajustes e correções nos planos. É importantíssimo isso. Alinhamento de indicadores-chave com os objetivos estratégicos. Isso aqui, gente, normalmente é feito ainda com base no planejamento estratégico da empresa. Estimula a cultura de aprendizado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui também agora. Ó, tem gente aqui querendo entrar, gente. Olha só, que eu tenho uma outra matéria também. Esse período eu tenho uma turma. Já fica até a dica aqui para vocês, período que vem, fazer matéria comigo, hein? Que é planejamento, gestão e estratégia. Estou com essa turma agora, esse período está na sexta-feira, isso às vezes muda. Uma fantástica matéria, quem não fez ainda, né? A gente fala sobre planejamento estratégico. Eu estou lá nessa turma minha com meus alunos, ensinando eles a montar um planejamento estratégico. Então, quando a gente fala dessa parte de indicadores, de objetivos e de metas, isso aqui é criado... Karen, estamos juntos, semestre que vem, se Deus quiser. Então, esses indicadores todos, eles são criados com base no planejamento estratégico. Lá eu estou falando também com os alunos de indicadores, também de objetivos, de metas. Nós estamos falando sobre isso lá. A gente não fala de avaliação de desempenho, nem de treinamento. É uma matéria completamente diferente, né? Mas essa parte da avaliação de desempenho por indicadores, o BSC, ela está relacionada com o planejamento estratégico. Tá? A gente, só para você entender, quando faz o planejamento estratégico, ele tem 5 etapas, mais ou menos. Às vezes tem alguns autores que criam uma etapa a mais e tal. Basicamente, tem 5 etapas.
Você começa analisando o ambiente de marketing, analisando o ambiente interno, o ambiente externo, identificando ponto forte, ponto fraco, oportunidade, ameaça. Faz a análise SWOT. Aí você vai para a diretriz organizacional, missão, visão, valores. Ver se a missão, visão, valores está correta, está atualizadinha com as análises que você fez. E aí, com base nas análises que você fez, você começa a traçar seus objetivos e suas metas. Lá no planejamento estratégico você faz isso. E aí depois você traça as estratégias. Eu não falei que é assim, né? Na aula passada eu dei um exemplinho aí, quando eu falei de objetivos e metas na aula passada, né? Por exemplo, objetivo, aumentar as vendas. Meta, em 15% nos próximos 6 meses. Estratégia, aumentar o número de vendedores e ministrar treinamentos de técnicas de vendas com os vendedores. Então, você sempre traça o objetivo, a meta e a estratégia. Lá no planejamento estratégico, a gente vê todo esse processo, tá? E ver até com mais detalhes aqui do que a gente está vendo aqui. Mas aqui a gente está vendo os indicadores do BSC apenas, né? Então, vamos lá. Então, gente, o BSC, para a gente já partir para a finalização, depois eu passo o exercício, estamos encerrando aqui já. O Kaplan e Norton criaram 4 conjuntos, de 4 perspectivas, 4 conjuntos de indicadores, 4 conjuntos de objetivos e metas. Ó, como eu tinha falado, você cria a empresa antiga, nos anos 60, os anos 70, anos 80, elas tinham os seus indicadores financeiros para perseguir. E analisar lá o indicador de lucratividade, de margem, não sei o quê, de endividamento, de giro de estoque, desempenho financeiro da empresa. Aí, a hora que eles criaram, você não pode analisar simplesmente a perspectiva financeira, porque você tem que analisar a perspectiva do cliente, a satisfação do seu cliente, né? Que até a parte financeira da sua empresa, eu sempre falo, né, gente, que o dinheiro, o retorno financeiro, o lucro, ele é a consequência de um trabalho bem feito. Não adianta nada você querer perseguir margens de lucro altas e tal. Se o seu cliente não está satisfeito com a sua empresa, se o seu cliente não está satisfeito com o atendimento da sua empresa, se o seu próprio produto ele não está mais satisfazendo a necessidade do seu consumidor, se por essa perspectiva sua empresa estiver deixando a desejar nos seus indicadores, você pode ter certeza que você não vai atingir também seus objetivos financeiros. Uma coisa está linkada à outra, né? Nós vamos ver exemplos já. Então, ó, sobre a perspectiva do cliente, sobre a perspectiva dos processos internos, né, dos seus funcionários. Então, você tem que ver o clima de trabalho, como é que está. Você tem que criar, existem indicadores para você medir clima, satisfação do funcionário. A gente vai ver alguns indicadores já. Vou passar o exercíciozinho e eu vou mostrar um site para você que ele fala de cada um desses tipos de indicadores aqui, tá? Nós vamos ver isso mais na prática daqui a pouco. Mas você tem que medir a motivação, criar um indicador que mede satisfação do seu funcionário, os processos internos da organização. Então, já a gente vai ver mais detalhes do que a gente tem que analisar aqui. E, por fim, sobre a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Conhecimentos e habilidades empregadas são fundamentais para a inovação e melhorias. Como é que a sua empresa está em termos de inovação? A aplicação das novas tecnologias. Então, você também precisa criar indicadores para você, periodicamente, mensurar, né, medir, fazer uma mensuração para você analisar se você está atingindo aqueles indicadores de crescimento da sua empresa. Se a sua empresa está realmente evoluindo em termos de conhecimentos,
em termos de habilidades, em termos de inovações, de criatividade, né? Então, as perspectivas do BSC são essas: financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. E isso aqui, gente, é livre, tá? A empresa pode criar indicadores até em uma outra área, de repente, que não foi estabelecido no BSC. O importante é que ela tenha como medir todos os seus processos internos, todas as áreas de atuação. Se uma empresa trabalha numa certa área, que de repente tem algum tipo de processo que não cabe aqui nesses 4 aqui que nós estamos falando aqui, ela pode querer criar um processinho diferenciado lá, criar objetivos e metas para aquela área específica da empresa, criar seus indicadores lá para ela poder analisar. O importante é que ela esteja se analisando como um todo, para ela poder entender como é que ela está indo, como é que ela está evoluindo em todos os seus aspectos. E aí, olha lá, ó, ele tem desdobramentos ainda. Você tem indicadores a nível organizacional e indicadores a nível pessoal. Lembra, gente, ó, lembra de uma coisa. Deixa eu voltar rapidinho. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Na aula passada, só para você lembrar, quem não viu a aula passada, a gente procura assistir, que eu não falei lá de... Onde é que eu falei lá de objetivos, hein? Cadê o material que eu falei de objetivo, meu Deus? Na hora que os trens somem na minha frente. Ah, também está lá no ano passado, meu Deus, trem atrasado. Está aqui, ó. Estava na turma do ano passado. Aqui, ó. Objetivos e metas, olha lá, ó. Olha um negócio rapidinho, não vou voltar aqui tudo não. Olha lá, mas eu não falei para vocês, ó. Você não cria objetivos e metas no nível estratégico, você não cria objetivos e metas no nível tático, que é mais a nível, né, o estratégico, estou falando da alta administração. Estamos envolvendo lá presidente e diretoria. Tático, mais a nível gerencial, envolve diretoria e gerentes. E o nível operacional, aí já envolve gerentes e os assistentes, supervisores, a parte operacional da empresa. Então, nós não falamos que a empresa cria objetivos estratégicos, táticos e operacionais. No BSC também, você precisa se preocupar tanto a nível organizacional quanto pessoal. Então, olha lá, ó. Ele fala o seguinte: as medidas que permitem a interligação entre componentes estratégicos da organização, que estão interligados à missão, à visão, os valores, as estratégias corporativas, né? Os objetivos e metas da empresa como um todo, e as iniciativas de melhoria da organização sob perspectivas distintas, financeiras, clientes, processos internos, do conhecimento e aprendizado. E você tem que tentar detalhar isso o mais individualizado possível. Eu expliquei isso na aula passada. Se você não assistiu, tenta assistir essa aula, que ela é importante. Quanto mais você individualizar esses objetivos, essas metas, esses indicadores, é mais fácil para você depois descobrir aonde está a falha, onde está o gap, onde está a lacuna. Por que a meta lá em cima não foi atingida? Né? Os objetivos estratégicos não foram atingidos. Como é que foi aqui a nível tático? Como é que foi a nível operacional? Então, você tem como ver até se foi falha individualizada de um setor, de determinados funcionários. Aonde está o erro? Você tem como descobrir aonde está o erro. Né? Nós vamos ver um modelinho já. Só para encerrar aqui, então, 2 slidezinhos para a gente encerrar. O assunto avaliação de desempenho, daqui a pouco eu já vou entrar na unidade 2.
Aplicações da avaliação de desempenho. Processos de agregar pessoas. Então, ele serve para agregar pessoas, né? A avaliação funciona como um insumo para o inventário de habilidades, para a construção de banco de talentos, para o planejamento da gestão de pessoas, GP, gestão de pessoas. Então, quando eu estou fazendo o meu processo de avaliação, né? Isso está servindo de insumos para o RH também traçar perfil dos funcionários, para ajudar o RH até na hora da contratação, lá, com base nos resultados das avaliações de desempenho, isso serve de insumo para o RH planejar melhor a sua contratação, né? Para ver o que ela está precisando, as deficiências da empresa. Quando você está avaliando, você está percebendo as lacunas, onde estão os gaps de conhecimento, a falta, né, onde a empresa precisa de um reforço. Se você não avalia, você não sabe nada, e aí você contrata aleatoriamente. Agora, quando esse processo é bem feito, o RH aproveita esse momento da avaliação para entender aonde está as maiores deficiências da empresa para planejar melhor seu processo de recrutamento e seleção. Processos de aplicar pessoas. Proporciona informação sobre como as pessoas estão integradas, identificadas com cargos, tarefas, competências, né? Para recompensar também pessoas, o processo de recompensar. Indica se as pessoas estão sendo motivadas e recompensadas pela organização, ajuda a organização a decidir sobre quem deve receber recompensas, aumentos salariais, promoções, quem deve ser, de repente, desligado. Então, cada empresa, também teve uma aula que a gente até comentou, cada empresa estabelece os critérios sobre como será o julgamento dessa avaliação de desempenho. Né? Isso é uma coisa que vai de empresa para empresa, mas você tem que ter um plano, né? Tipo assim, igual nós falamos na aula passada, algum aluno deu até um exemplo aí, né? Se o funcionário for mal avaliado numa avaliação, quer dizer que ele vai ser mandado embora logo, não. Ele tem uma chance. Ele vai ser chamado, você vai ter uma conversa, vai haver um planejamento para ele se adaptar, para que na próxima avaliação ele realmente atenda ao que a empresa precisa. E aí a empresa estabelece, se na próxima avaliação ele for ruim de novo, ele já vai ser desligado, ele vai ter uma nova chance, uma última chance, como é que vai ser isso? Mas o fato, gente, é que quando você chega a desligar uma pessoa, ela vai ser desligada ciente dos motivos da sua desligação. Que é um problema também, quantas vezes eu já vi pessoas que depois comentaram comigo, olha, eu fui mandado embora, não sei nem por quê. A empresa não me deu uma justificativa. Não falou nada, simplesmente me chamaram lá, quando eu menos esperava, me desligaram. E eu procurei saber o porquê, não souberam, não deram uma justificativa. Então, isso, imagina os outros funcionários ficarem sabendo disso, porque isso aí, lógico que fica, né? Esse funcionário que foi desligado, ele tem amigos na empresa. Depois ele vai ligar, alguém vai ligar para ele e vai falando, fiquei sabendo aqui que você foi desligado, por quê? Ele vai falar, ué, não sei. Até agora eu não sei. Aí depois o cara comenta dentro da empresa, fulano foi desligado, soube nem por quê. Então já começa o zum, zum, zum. Aquela rádio corredor, né? Isso desmotiva todo mundo. E também, o outro lado, de aumentos e promoções, para você justificar quem está sendo promovido, para você justificar quem está recebendo aumento. Porque também é a mesma coisa, é péssimo também. Você está lá no seu trabalho aí, promove fulano, promove Beltrano, você nada, e você também não sabe o porquê que fulano foi promovido, porquê que Beltrano foi promovido, porquê que eles ganharam aumento, porquê que você não ganhou. E você procura, às vezes, saber, não tem uma justificativa, fica aquele negócio vago, desmotiva qualquer funcionário. Então, quando você tem esse processo bem feito, ele elimina esse gap aí, né? Para processo de desenvolver pessoas, indica pontos fortes, pontos fracos das pessoas, quais colaboradores requerem treinamento. E para você preparar treinamentos também, né?
Então, ele também serve como processo para manter pessoa, indica o desempenho, os resultados alcançados, ajudando na adaptação do colaborador à cultura da empresa, proporcionando melhor clima, maior satisfação, consequentemente, maior fidelização do colaborador. Então, olha o tanto de vantagem que traz um bom processo de avaliação de desempenho. Para encerrar, para você poder monitorar, né, as pessoas e dar poder dar uma retroação, né, um feedback para aquelas pessoas a respeito do desempenho, das potencialidades de desenvolvimento, né? Então, é a base para a discussão entre superior e subordinado sobre os assuntos do trabalho, proporciona interação, entendimento entre as partes. Então, gente, tem vantagens que não acaba mais. A gente encerra, né, a nossa unidade 1, né? Estamos em tempo, a gente já vai começar a unidade 2. Eu queria, então, gente, olha só, vamos fazer uma coisa para você. Vamos aproveitar que nós estamos na cabeça com esses conceitos que nós acabamos de ver do BSC. Acabamos de falar, então está tudo ainda fresquinho na nossa cabeça. Vamos aproveitar, eu vou propor para vocês, Cat, professor, cadê o negócio? Ó, um outro casozinho. Semana passada nós fizemos o caso Firestone, que era sobre avaliação 360 graus. Agora é um outro caso, que tem até um site ali, muito bacana. Podem ficar tranquilos, porque é uma atividade tranquila, tá? Aqui, ó, mais da metade da folha é falando sobre a empresa Sotrec. A atividade em si é pequena. Eu vou pedir para vocês criarem indicadores para uma perspectiva apenas do BSC. Na prova, vocês vão criar para uma outra perspectiva. Então, isso aqui é até bom, que serve para você se preparar para fazer uma questão da prova. A prova tem 3 questões. Uma questão é parecida com esse caso Sotrec aqui. Não tem esse texto todo tamanho aqui na prova, não. Na prova está mais resumido. Tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, olha só. Então, eu estou propondo para vocês. Eu vou criar, assim que terminar a aula, vou criar lá no nosso Classroom, aqui, ó. Eu criei semana passada o caso Firestone. Quem não me mandou ainda pode me mandar, tá? Aí hoje à noite eu vou criar o caso Sotrec. Vou dar uma semana que é para quem quiser fazer. Como eu falei na semana passada da mesma forma, é um exercício opcional, tá? Então, se o aluno tiver muito atarefado com as suas outras atividades supervisionadas, claro, eu não tenho tempo para fazer esse caso do professor mineiro, professor Capote, não. Não é obrigado. Você continua, sua prova vai valer 8 pontos, sua atividade vai valer 2, você vai ter em jogo 10 pontos do mesmo jeito. Então, se você não fizer, não vai ter nenhum tipo de injustiça com relação a você, você não vai perder ponto. Para quem quiser, vai valer meio pontinho extra. Então, ó, já estou dando um meio pontinho naquele outro caso, mais meio nesse. Só fazer, me mandar lá, garante os pontinhos, tá? Que aí aquele aluno que não foi tão bem na prova, ficou com 8,5 na nota da prova, ele fez os 2, já vai com 9,5 aí. Aquele aluno que tirou 9, já vai garantir o 10. Então, né? E aí, gente, é aquilo que eu falo, né? Se você puder fazer um esforço e tentar fazer o exercício, quem está ganhando com isso é você. Porque esse tipo de matéria, essa avaliação sobre o BSC, avaliação de desempenho usando o BSC, não adianta eu ficar aqui tentando explicar para vocês o uso do... Nós íamos perder muitas aulas para eu poder explicar, para você poder entender. A forma mais prática é você praticando, é a melhor forma que tem. Então, é um exercíciozinho que eu estou dando um site, eu vou ler ele aqui, vou mostrar o site para vocês.
que você vai lá no site, o site também está explicando e ele está ensinando você a criar os indicadores. E eu vou ensinar você a olhar em outros sites também, tá? Porque é a melhor forma de você aprender a criar indicadores para o BSC. Não adianta ficar querendo aprender o negócio aqui só assistindo, é igual matemática. Matemática, não tem jeito de você ficar só assistindo lá o professor explicando o troço. O que você tem que fazer? Chegar em casa, tem que fazer exercício, aplicar o negócio. Então, olha lá, gente, eu não postei ele lá ainda, mas eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Tá aqui, ó. Espera aí, cadê o negócio? Espera aí, isso aqui, ó. Ah, bom. Vou estar compartilhando aqui, vocês vão acompanhando comigo. E daqui a pouco eu lanço ele lá no Classroom. Então, olha só, essa atividade agora é sobre o BSC. Aqui é um histórico da empresa, que eu vou perder um tempinho aqui lendo com vocês, gente. Nem precisava, mas é bom para você conhecer uma empresa a mais aí. Que uma hora você pode até se interessar em procurar emprego nessa empresa, né? Então é bom você conhecer sobre a empresa. Olha lá, é uma empresa fundada em 41, iniciou quando a Sotrec e a Caterpillar firmaram um contrato com o nome de Sociedade de Tratores e Equipamentos Limitada. No mesmo ano, a empresa virou Sotrec. Então, uma empresa bem antiga, criada em 41. A sede definitiva foi inaugurada em 49 na Avenida Brasil, principal eixo de saída e chegada do Rio. Então, criada em 41, olha, em 46, fundou a filial de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os negócios continuaram a crescer e a Sotrec instalou uma nova unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois Brasília, no núcleo Bandeirantes, e em um ano depois surgiu a Sotrec em Vitória. O negócio foi só se alastrando. Olha, no meados aí da década passada, século passado, o negócio foi só se alastrando pelo Brasil afora. No final da década de 70, a empresa incorporou a sua área de atuação nos estados do Pará e Amapá, lá para o norte, ó. 2001, passou a vender produtos e serviços e sistema CAT em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Acre e Roraima. Meu Deus, se espalhou para o Brasil todo, gente, que nem coronavírus. No ano de 2012, a Sotrec passou a responder também pelo atendimento CAT à região Nordeste. Estão incorporando Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, somando a mais de 60 filiais prontas para oferecer aos clientes de todos os segmentos que eles vendem as melhores soluções em infraestrutura. Já viu aqueles grandes guindastes da construção civil, aqueles troços, grandes tratores, aquelas máquinas gigantescas que são utilizadas na construção civil, é tudo fabricado por essa empresa, né? As melhores soluções em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Sempre que você passa e você vê uma construção grande aí, um troço aí, pode ter certeza que tem equipamentos dele lá, naquela construção, naquela obra. Hoje, a Sotrec está presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, atuando nos mercados aqui, ó, eu falei, construção, mineração, energia e petróleo marítimo, oferecendo soluções tecnológicas e especializadas para o crescimento do seu negócio, tá? É uma empresa bacana também, eu gosto de falar um pouquinho das empresas para você, uma hora, falar, opa, quem sabe eu mando um currículo para esse povo, como é que será que tem vaga de emprego lá? Vai lá no site, dá uma futucada para ver, porque é uma empresa, gente, uma senhora empresa. Feita a introdução com o breve histórico, vamos para o exercício. Facinho. A empresa vem estudando a possibilidade de adotar em sua estratégia a aplicação do BSC. Vocês fazem parte do RH da empresa, mais especificamente voltados para ações de avaliação de desempenho, e foram desafiados a estabelecer os objetivos
e os indicadores de performance organizacional para compor o BSC. Ó, vocês estão responsáveis pela parte da perspectiva do aprendizado e crescimento. Perspectiva do aprendizado e crescimento. Lembrem que nós mostramos aqui, olha lá, ó, né? Só relembrando rápido aqui. Opa, peraí. Né? São 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos. Então, nesse exercício, vocês vão criar indicadores para perspectiva, aprendizagem e crescimento. Vou mostrar já já, peraí. Não precisa ficar nervoso, não. Então, portanto, vocês devem criar. Estou pedindo só 3 objetivos, é só para você brincar com o negócio mesmo. Não precisa criar formulário cheio de indicadores, não. O importante é você entender o conceito da coisa. Que aí na aula que vem a gente comenta rápido aqui também. Eu tento mostrar para vocês aí a forma correta de como criar esses objetivos. Então, ó, aqui está 3, 2, né? 3 objetivos para a perspectiva do aprendizado e crescimento. E para cada objetivo, você deve criar 2 indicadores a serem analisados. Nossa, professor, isso é difícil demais, eu não dou conta de fazer, não. Calma, gente. Ó, eu estou dando aqui um site, ó, que gracinha. Vamos lá, eu quero perspectiva do aprendizado e crescimento. Vocês vão criar 2 objetivos. E para cada objetivo, 2 indicadores. Aliás, 3 objetivos. 3 objetivos. Para cada objetivo, vão criar 2 indicadores. Não está difícil, não, gente. Olha só, peraí. Eu dei um site aqui como sugestão. Ó, deixa eu aumentar aqui a fonte do site. O site está falando aqui do que o mundo dos negócios, papapá, como surgiu o BSC, está falando aquilo que a gente já falou, o que é o BSC, composto de quais aspectos? Indicadores, metas e o plano de ação. Quais os benefícios? Então, tem os benefícios aqui do BSC, que nós já falamos, né? Aquilo que a gente falou na nossa aula, né? Tá, papapá. Aí ele vem falando, ó. Aqui ele vem falando agora de cada uma das perspectivas. E como ele vem explicando, ó, ele vem explicando o que você precisa criar sobre cada uma das perspectivas. Nosso trabalhinho, nós vamos falar sobre aprendizagem e crescimento. Aprendizado e crescimento, vamos lá. Ó, perspectiva do cliente, ele dá alguns exemplos, ó. Então, a perspectiva do cliente, por exemplo, seria criar objetivos e metas e indicadores sobre a participação de mercado da empresa, sobre a retenção de clientes, sobre captação de clientes, as metas de captação de clientes, sobre a satisfação dos clientes, sobre a lucratividade dos clientes. Mas esse não é o que nós vamos criar, não. Nosso exercício é sobre... Não é também processos internos, não. É sobre esse aqui, ó. Então, ó, vocês vão criar 3 objetivos para a perspectiva de aprendizado e crescimento. Como é que você vai criar? Olha lá, ó. Indicadores importantes para medir o sucesso dessa perspectiva são... Então, se é sobre aprendizado e crescimento, o que você analisa quando você está analisando o aprendizado e crescimento? Rotatividade de colaboradores, engajamento de colaboradores, capacitação dos colaboradores, treinamentos, a satisfação dos colaboradores. Tudo isso aqui são indicadores que você pode utilizar para criar objetivos para a perspectiva do aprendizado e crescimento. Está vendo? Ele avalia a satisfação interna dos colaboradores. Então, pessoal, olha só. Para facilitar ainda mais a vida de vocês, eu vou criar um. Olha lá, ó. Então, eu preciso criar um objetivo e uma meta, um indicador, né? Um indicador
para medir um objetivo de rotatividade de colaboradores. Então, gente, olha só. Você vai lá no próprio Google, olha que gracinha. Como medir a rotatividade dos funcionários. Então, gente, é por isso que esse exercício ele é saudável para vocês. É um exercíciozinho dificinho. Isso aqui é uma tarefinha meio complexa, criar esses indicadores. Mas como é que você vai aprender isso aí? É praticando, pesquisando. Estou mostrando para vocês, ó. Aqui o site mostrou. O primeiro site que eu dei mostrou a perspectiva de aprendizado e crescimento. Você vai avaliar a satisfação interna dos colaboradores. O que você vai avaliar? Rotatividade de colaboradores, engajamento dos colaboradores, capacitação dos colaboradores, nível de treinamento da empresa, a satisfação. Aí tem mais, não é só esses aqui não. Clima organizacional. Façam uma pesquisa. Vocês precisam pesquisar. Tem a internet aí. Então, ó, se eu quero... Então, ó, estou ensinando vocês a pesquisar, ó. Se eu quero criar um indicador de rotatividade de colaboradores, eu digitei no Google como calcular a rotatividade de funcionários. Tem um monte de sites aqui falando. Rotatividade também chamada de turnover. Olha aqui, tem um blog aqui, ó, blog.com, como calcular turnover, que é rotatividade. Turnover é uma... Olha aqui, ele dá 5 diferentes tipos de cálculos. Então, olha só. Olha que bacana. São métricas, né? Métricas, olha só, deixa eu ver aqui se esse site aqui vai nos ajudar. Ó, ele está falando o que é o índice de turnover. Qual o índice de turnover de rotatividade ideal? Aí ele está explicando aqui. Isso é o índice de rotatividade. Então, aprenda como calcular turnover geral. Olha, tem a fórmula aqui, será? Cálculo de turnover. Vou clicar aqui para ver. Ah, não, ele não está com a fórmula aqui, não. Eu fechei o troço. Ó, gente, desculpa. Como calcular rotatividade? Peraí, vamos ver. Deixa eu ver se esse site vai me ajudar mesmo. Ó, cálculo de turnover de desligamento. Infelizmente, ele está sem a fórmula aqui, ó. Eu não sei se é o meu computador. Ele tem, não sei se para vocês vai aparecer. Tá vendo que ele tinha uma fórmula aqui, eu não sei que alguma coisa está desligada, ou não sei se é no meu computador, ou se é no próprio site. Mas ele tem uma fórmula aqui para calcular o turnover geral, uma fórmula para calcular turnover de desligados, ó, turnover de desligados versão 2.0. Aqui tem, ó, turnover de desligados passivos, que é gente que pediu demissão, tem turnover de delegado ativo também, né? Cálculo de turnover de demissão. Então, vocês têm que estudar, têm que ler. Como calcular turnover de pequenas e médias empresas? Nossa, tem coisa demais. Aí, isso é um insight apenas, né? Vamos ver outro aqui, de repente tem coisa até melhor. Como calcular e diminuir o turnover da sua empresa? Deixa eu ver aqui. Então, gente, eu quero que vocês pesquisem mesmo. Os motivos, causas internas, está falando aqui das causas internas, externas, treinamento, controle e gestão do treinamento. Deixa eu ver se ele fala. Ele não fala de fórmula, não. Espera aí. Aprenda como calcular o índice de rotatividade. Ó, como calcular... Então, gente, ó, mas vamos pegar, vou perder muito tempo, não. Eu quero que vocês pesquisem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu fosse criar, então, vou pegar aquele primeiro lá, que eu já tive uma ideia aqui, ó. Vamos supor que eu vá criar eu vou criar hein? Pois o resto eu vou deixar vocês quebrar a cabeça.
Então, também não adianta eu ficar aqui fazendo o exercício para vocês. Se eu fosse fazer o exercício, né, eu vou criar indicadores para... Vamos lembrar aqui, indicadores para a perspectiva do aprendizado e crescimento, tá? Vamos recapitular. Eu vou criar um. Eu vim cá, no primeiro site, eu vi que o aprendizado e crescimento, uma coisa que eu posso usar para medir é a rotatividade dos colaboradores, né? Então, eu preciso criar um objetivo meu aqui, ó, eu tenho que criar 3 objetivos, para cada objetivo, dois indicadores, 2 metas. Objetivo, reduzir a rotatividade ou turnover. Eu preciso reduzir a rotatividade e o turnover, né? Como que eu posso reduzir isso? Como que eu posso reduzir isso? Deixa eu ir lá no outro site aqui, ó. Primeira coisa, eu posso reduzir o turnover geral. Reduzir em 10% o índice rotatividade geral. E eu vou também, um outro aqui, ó, qualquer outro, turnover de desligados, ó. Vou reduzir em 8%, o índice de turnover de desligado. Isso aqui são 2 indicadores. Ó. Rotatividade geral é um indicador que eu preciso monitorar. Turnover de desligados é um outro indicador que a empresa precisa acompanhar. O problema, pessoal, eu não sei por quê, o que aconteceu, que no meu computador aqui, eu não sei se é um problema desse site, mas aqui não está aparecendo a fórmula. O cálculo dessa forma é da seguinte forma, ele não está aparecendo aqui para mim. Eu não sei se é um problema do site ou se é um problema do meu computador. Tá? Eu posso procurar isso no outro site aqui para ver, eu vou acabar achando uma fórmula. Como calcular o índice de rotatividade geral. Ó, turnover geral, aqui eu acho que tem. Existe uma fórmula para você calcular. Naquele site tinha, uma vez eu abri esse site para os alunos, a gente até manuseou, até fez umas contas ali, mas infelizmente não está aparecendo lá. Ó, esse site aqui agora está aparecendo um monte de coisa, ó. Satisfação com o trabalho. Quais os tipos de turnover que existe? Ó, turnover voluntário é o cara que pede demissão. Turnover involuntário, né? Turnover funcional, turnover disfuncional. Cálculo de turnover, ó. Aqui deve ter alguma conta aqui. Ó, cálculo da taxa de turnover. Ó, ele ensinando aqui a fazer, ó. Ele deu um exemplo aqui e falou que dessa empresa aqui, ó, a média de turnover das empresas brasileiras é 43%. Então, até, ó, tá vendo? A média geral de turnover das empresas é 43%. Então, gente, vocês têm que pesquisar. Então, ó, mas aqui, ó, eu já dei um exemplo. Ó, isso aqui, ó, é um objetivo que eu criei. Um objetivo, reduzir a rotatividade. 2 indicadores. Primeiro indicador, eu quero reduzir em 10% o índice de rotatividade geral e reduzir em 8% o índice de turnover dos desligados. Isso aqui é um exemplo para você criar, né, no caso desse exercício aqui, ó. Eu estou pedindo para você criar 3 objetivos. Para cada objetivo, você cria 2 indicadores. Quais outros objetivos você pode medir?
no site primeiro que eu dei lá, ó, tem falando ali, ó, você pode índice de engajamento, índice de capacitação, índice de treinamentos. Então, por exemplo, objetivo, aumentar os treinamentos da empresa, objetivo. Quais são as metas? Quais são os indicadores? Terei 3 indicadores. Outro, melhorar a satisfação, objetivo, aumentar a satisfação dos funcionários. E aí, 2 objetivos, 2 metas. Então, gente, se você continuar pesquisando, você vai entender isso aqui exatamente como deve ser feito. Eu não vou dar o peixe pronto para você, não. Eu quero que vocês pesquem. Você precisa pesquisar e entender. Se tiver alguma dúvida, se tiver achando isso aqui muito difícil, final de semana eu posso ajudar vocês pelo WhatsApp. Durante a semana eu estou ficando um pouco enrolado. Mas no final de semana, eu ajudo vocês aqui a dar uma clareada na ideia. Eu vou pesquisar alguns outros sites também para mandar para vocês. Mas, pelo pouquinho que eu fiz aqui, pessoal, eu acredito que você vai conseguir desenvolver isso aí. Você tem que botar a mão na massa, tem que pesquisar, tem que estudar. Isso é bom, esse tipo de exercício, que obriga você a estudar, pesquisar sites aí, e você acaba, futuca daqui, futuca dali, você vai encontrar outros sites que vai te ensinar a criar os objetivos e os indicadores para cada um dos objetivos. Pessoal, sobre essa atividade aqui, do BSC, ficou muito confuso ou vocês entenderam? Deu para mais ou menos entender? E agora, pessoal, com relação ao da semana passada. Da semana passada, tem alguém aí que fez que tem jeito de abrir o microfone e falar para a gente o que era o exercício da semana passada? Ó, vamos lá passar rápido aqui o exercício da semana passada, porque eu preciso entrar na unidade 2 hoje, gente. Nossa Senhora. O exercício da semana passada, as primeiras questões, eu não preciso nem de conferir, porque elas são muito fáceis, né? O que é uma avaliação 360 graus? Tem. Lá no meu material tem. Lá no site que eu citei aqui tem. Aí eu falei, para que serve? Também lá no site tem. Então, estava muito fácil. Mas era para você realmente responder, pesquisar, ir lá, pegar a resposta e responder. Força você a dar uma pesquisadinha, você acaba absorvendo melhor o conteúdo. A questão 3 também, eu acho que é até desnecessário também eu comentar ela aqui. Porque quais as vantagens e desvantagens? No meu próprio material, não é, gente? Olha lá, no meu próprio material tem as vantagens e desvantagens, e no site que eu dei também tem as vantagens e outras vantagens e desvantagens. Então, eu acho que não há necessidade de eu chegar aqui e ficar conferindo se está certo ou se está errado. Depois eu vejo lá nos trabalhos que vocês me mandaram. Agora, 4 e 5, aí que eu queria saber. Porque aí eu pedi, ó, elaborem um questionário como modelo para ser implementado, contendo 5 aspectos ou competências a serem avaliados. Alguém de vocês aí fez e gostaria de comentar com a gente aí, poderia ler a sua resposta para a gente, para poder ver se você realmente entendeu? Ou não tem ninguém hoje aí disposto a falar? Para colaborar com a gente aqui, para embelezar a nossa noite. Quero ouvir vocês também, gente. Tem gente aí que gosta de falar. Quem que gosta? Deixa eu ver. O Rodney fala. O Geraldo fala bastante. A Karen fala bastante. A Tayane fala bastante. Estou chamando você de tagarela, não, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Mineiro, eu não cheguei a montar, não. Não chegou, não? Tayane também não chegou a montar, não? Montei sim, professor. Só que eu tô meio, sei lá, vergonhosa de falar.
Então tá, olha só. Eu vou... Depois eu só confiro lá, então, quem fez. E tento dar um retorno lá pelo Classroom. Depois eu confiro. Então eu ia comentar aqui, não vou comentar, não. Porque eu trouxe o gabarito. Vou fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, então? Deixa eu ver lá a resposta de vocês. Cachorro latindo. A Karen. Tá bom, Karen. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, gente. Quem ainda não me mandou, pode ser feito em grupo, ó. Tem 5 entregues, mas é provável que seja grupos, né? Não quer dizer que seja só 5 alunos, não. Eu recebi aqui da Karen, da Larissa, da Letícia, da Natália e da Tayane. É provável que tenha sido feito em grupo. Não quer dizer que foi só elas. Aí eu vou pegar, vou abrir trabalho por trabalho. Então vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa, até porque eu preciso entrar na unidade 2. Vou dar um intervalinho agora. Ao longo dessa semana, eu vou tirar um tempinho, vou lá, vou conferir as respostas de vocês, vou ver se vocês entenderam ou não, e na próxima aula, aí eu faço um comentário lá pelo Classroom, na próxima aula eu mostro o meu gabarito, que aí eu vou ver primeiro a resposta de vocês, que eu já posso apontar, gente, teve gente, eu não vou citar nome, vou falar, ó, teve um trabalho lá que o aluno fez isso e isso, não é assim, deveria ter feito assim, assim, assado. E vou mostrar para vocês um gabaritozinho que eu tenho aqui, que eu tinha preparado na próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente comenta também esse dos indicadores do caso da Sotrec. Do caso da Sotrec, ó, eu ainda não criei atividade. Hoje, depois da aula, eu vou criar. Vocês façam, me mandam. Cada um dos trabalhos vão valer meio pontinho extra. Professor, esse Diga. de hoje é para ser entregue até quando? Até na aula da semana que vem. Ah, beleza. Uma semaninha aí para você se divertir com ele aí. Ô, professor, falando da aula de semana que vem, com esse decreto aí do prefeito, vai ter aula normal? Já que vai adiantar os feriados? Não, porque a nossa aula é online mesmo. Eu não recebi... Feriado, né, professor? Deixa eu falar, eu não recebi nenhum comunicado da faculdade ainda, até porque o decreto acabou de sair, né? Eu estava chegando em casa do trabalho, estava assistindo aqui ao vivo. Então, a faculdade ainda não se pronunciou. Não fez nenhum tipo de pronunciamento. É bem provável que hoje, aí à noite ou amanhã, eu tenho meu grupo lá de professores com a coordenação, bem provável que a gente receba um feedback lá da coordenação falando como é que vai ser as próximas aulas aí. Mas assim, eu falei, a princípio eu falei, mas a nossa aula é online, aí você falou o quê? É feriado, continua sendo, é um feriado, eles vão antecipar, né, professor? Nos outros dias que seria um feriado corretamente, vai ser um dia normal. Pois é, eu vou me certificar com a coordenação e falo com vocês. Eu mando um aviso lá no WhatsApp, eu mando um aviso lá no mural do Classroom, porque eu também não recebi nenhum comunicado ainda da faculdade. Tá? Ok. Mas ao longo dessa semana eu devo estar sabendo, eu aviso para vocês. Não, com certeza, professor. Começa acho que na sexta-feira. Então ainda tem uma semana aí para... Tá bom? Gente, intervalinho de 5 minutos, só pegar uma água ali, já estou voltando. Eu vou iniciar a unidade 2 com vocês hoje, tá? Já a gente volta aí. Pessoal, então vamos lá, dando sequência aqui. Como eu falei, nessa segunda parte, a gente vai iniciar a unidade 2, que é igualmente bacana. Vou colocar ela aqui para a gente aqui. Deixa eu só dar aquela última conferida, tá compartilhando, tá ali gravando. Olha lá, unidade 2, treinamento e desenvolvimento. Nossa, que bacana, professor. Sim. Vamos entender como é que funciona treinamento e desenvolvimento, suas etapas. Então, vamos lá. Esse materialzinho, pessoal, ó, eu continuo usando como base aquele livro do Kevenato. Esse primeiro aí, da capa, né, verde claro.
Gestão de Pessoas, do Chiavenato, que é um livro que tem lá na biblioteca, caso você precise. É um livro que eu estou sempre indicando, porque ele é muito bom, eu gosto muito desse livro. Deixa eu ver se eu liberei aqui. Ah, tá direitinho. Eu gosto desse livro aí, é um livro fácil de você ler e entender o assunto, tá? E eu completo também aqui, tem um livro da FGV, ó, Aprendizagem e Desenvolvimento de Pessoas, que é muito bacaninha também. Eu dou a dica, porque às vezes o aluno quer comprar um livro, esse livro do Chiavenato, ele é caro, né? Então, às vezes o aluno quer comprar um livrinho aí mais fácil dele ler, mais barato. Esses livros da FGV, essas coleções, elas normalmente têm um preço bem acessível, né? Você acha pela internet aí não sei como é que está hoje, não, mas eu me lembro que eu comprava aí na casa dos R$30 e tal. Esse do Chiavenato aí, se eu não me engano, tá beirando, deve estar na casa dos R$200. E esse aqui, gente, ó, eu uso só num pedacinho do material, que é, na verdade, de um material de um curso que eu participo da própria Uniswan. Você não precisa te preocupar, correr atrás do livro, não vai haver necessidade, que eu vou explicar aqui, vai dar para a gente poder entender todo, mas uma parte boa eu tiro aqui do livro do Chiavenato, que vocês têm ele em PDF, né? Então, se você depois quiser dar uma estudada e evoluir mais na matéria, você tem o livro lá em PDF. Quem não tiver o livro em PDF, é só me pedir que eu mando, tá? Não há problema, não. Vamos fazer, então, conforme a gente sempre faz, né? Vamos dando uma lida, começando hoje essa unidade. Vamos dando uma lida, a gente vai dando exemplos. Então, olha lá, as pessoas... Esse primeiro slide aqui é uma introdução que tem no livro do Chiavenato, está lá na página 309 já do livro, hein? É uma introdução que fala de um monte de coisas que nós já falamos aí ao longo daquele curso do semestre passado, ao longo desse curso, desse semestre aí, nós já falamos bastante coisa, mas estava lá no livro, é só para a gente recapitular, eu vou tentar me abreviar nisso aqui, porque senão eu vou ficar repetindo coisas que eu já falei. Que ele continua lá falando, ó, ele vai relembrando da importância das pessoas para o patrimônio da organização, o capital humano, né? Quanto nós já falamos aqui de capital humano, né? Composto de pessoas que vão desde o mais simples operário até o seu principal executivo. Isso, gente, o capital humano, então, passou a ser uma questão vital para o sucesso dos negócios. E também é o principal diferencial competitivo das empresas bem-sucedidas. Já falamos tudo que tinha para falar sobre isso, né? Em um mundo mutável e competitivo, em uma economia globalizada, né? Quando nós já falamos sobre isso, sem fronteiras, as organizações precisam se preparar continuamente para os desafios da inovação e da competitividade. Então, aqui eu só queria introduzir aqui, né, gente, que nós também já comentamos lá, mas vamos começar a reforçar a questão do treinamento. Muitas empresas, eu acho que não tem um slide aí para frente que fala, tem muita empresa que acha que é uma despesa você investir no treinamento e desenvolvimento dos seus funcionários, que essa despesa é uma despesa cara para a empresa, quando, na verdade, gente, as empresas hoje bem-sucedidas, que ele está falando aí em algum lugar aí do texto, as empresas bem-sucedidas, elas entendem o treinamento e o desenvolvimento não como uma despesa, como um investimento. Você precisa investir no seu pessoal, né? Em uma economia globalizada sem fronteiras, as organizações precisam se preparar continuamente para os desafios. Para serem bem-sucedidas, as organizações precisam de pessoas talentosas, não é isso? Espertas, ágeis, empreendedoras e dispostas a assumir riscos. São elas que fazem as coisas acontecerem, conduzem os negócios, elaboram produtos, prestam serviço de maneira excepcional, atendem os clientes. Então, são as pessoas que merecem o investimento da empresa. Lógico que a empresa precisa das tecnologias também, mas quem que programa as máquinas? Quem que cria novas tecnologias? Quem traz realmente a inovação para dentro da empresa? São as pessoas.
E não adianta só você simplesmente contratar os melhores profissionais para a sua empresa. Você precisa manter. Não é isso? No semestre passado, tinha um texto lá daquele cara do livro Que os Ricos Sabem e Não Contam, que ele falava, o desafio é atrair e manter talentos. E para você manter talentos, dois assuntos que nós estamos vendo da unidade 1 e 2, eles são mais do que fundamentais. Você avaliar, então o processo de avaliação, ele é um processo motivacional, e ele serve de base para você elaborar os treinamentos para a sua equipe. E quando você tem uma equipe, pensa você, não é? Você trabalhando numa empresa que não faz avaliação, não tem treinamento nenhum, de vez em quando o cara lembra lá, gente, esse mês nós vamos fazer treinamento com vocês. Aí, gente, é um treinamento que ele fala, é aquela palestra, ele prepara um tema, faz uma palestra lá, mas você não vê, você vê que a empresa não tem um programa de treinamento. O treinamento não é feito com base na avaliação de desempenho. Sabe, você se motivaria trabalhando num lugar desse? Gente, o que eu mais quero na minha vida é trabalhar numa empresa que tenha um bom programa de avaliação de desempenho, que tenha um feedback me dê um feedback bem dado sobre o meu desempenho e que me apresente um programa de treinamento para mim, para eu poder me preparar melhor como profissional. E que eu enxergue que existe um plano de ação, um plano de carreira dentro da empresa. É uma outra ferramenta também, um plano de carreira. Tudo funciona linkado, gente. Você tem lá, né, nós vimos no semestre passado, quem viu comigo, recrutamento e seleção. Começa no recrutamento e seleção. Quando você vê um recrutamento bem feito, você já se anima com aquela empresa. Aí você tem plano de cargos e salários. Você entra, já é apresentado para você o plano de cargos, salários, um plano de desenvolvimento dentro daquela empresa. Você vê que a empresa tem uma política de remuneração estratégica com salários variados que motivam você. Tem avaliação de desempenho, tem treinamento e desenvolvimento. Tem tudo para você se motivar. Não é? É isso que todo mundo busca. Né? E as pessoas buscam reconhecimento também. Para conseguir isso, evitar o intenso treinamento, a preparação das pessoas, as organizações mais bem-sucedidas investem pesadamente em treinamento para obter um retorno. Tem um retorno, não é simplesmente treinar e desperdiçou aquele dinheiro. Não, treinamento tem um retorno. Olha lá, para elas, treinamento não é uma simples despesa, mas um precioso investimento, tanto na organização quanto nas pessoas que nela trabalham. E isso traz benefícios diretos para a clientela e para todos os stakeholders. Nós falamos em algum momento aí dos stakeholders, não falamos? São todas as pessoas envolvidas no processo da empresa. Gente, as empresas modernas hoje, elas pensam em atender, lembre-se disso, a todos os stakeholders. As empresas modernas hoje, ela bota no papel quem são os meus stakeholders. É o meu, lógico, meu funcionário, né? É o meu stakeholder. Meus clientes são os meus stakeholders, sim, mas fornecedores são os stakeholders. As agências que trabalham em parceria comigo aqui são meus stakeholders. A vigilância sanitária, que vem cá fiscalizar, também são meus stakeholders, todo mundo. Então, montam um plano de ação para procurar atender a todos os stakeholders. E agora, principalmente, gente, quando você atende aos anseios dos seus funcionários, você tem um time de funcionários motivados trabalhando, pode ter certeza que o seu cliente vai estar feliz também, vai estar satisfeito com o desempenho da sua empresa. Isso aí, gente, já é mais do que o suficiente para você conseguir atender o restante dos stakeholders. Se a empresa tem cliente lucrativo comprando, né? Tem tudo para poder se desenvolver, crescer e atender o restante. Agora,
se o seu funcionário não está satisfeito, gente, você pode ter certeza que o seu cliente não vai estar satisfeito. Se ele não tiver hoje, uma hora ele vai começar a não estar satisfeito, porque ele vai estar sendo mal atendido. E o cliente começa a perceber, o funcionário atende mal porque ele não está feliz com o emprego dele. Isso vai virando uma bola de neve, tem um efeito cascata. Uma coisa está ligada à outra. Não é? Eu sempre falo, um sucesso financeiro, retorno à lucratividade, é a consequência de um trabalho bem feito. Então, o conceito de treinamento aqui, no livro do Chiavenato, lá na página 310 do livro dele, ó. O conceito de treinamento pode assumir vários significados. No passado, alguns especialistas em RH consideravam o treinamento como um meio para adequar a pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho da organização a partir do simples preenchimento de vagas, de cargos. Olha o quanto isso evoluiu. Por essa frase aqui, eu tenho certeza que o aluno que está assistindo a aula direto, aí assistindo as aulas, está vendo esses conceitos novos que a gente vem falando, já viu que essa frase aqui realmente está ligada a empresas lá do passado, empresas no passado, né? Aquele RH lá de 1960, quando foi criado em 1970, até uma parte dos anos 80, aí quando a coisa começou a mudar, lá no passado o RH pensava em treinamento bem a curto prazo. Treinar a pessoa para ela exercer o cargo dela, né? Desenvolver lá a força de trabalho para preencher os cargos. A empresa já fazia sua descrição de cargo, né? Então, descrição de cargo tem o quê? O cara tem que ter conhecimento de tal competência. Então, vamos treinar ele para aquela competência. Para preencher o que o cargo da pessoa exigia. Hoje, né, gente, nós estamos vendo que o treinamento está indo muito mais além do que isso. É por isso que esse conceito se dividiu em dois, treinamento e desenvolvimento. A gente vai falar com mais detalhes sobre a diferença, tem um slide aí que fala a diferença de treinamento com desenvolvimento. Mas, desde já, aqui rapidinho para você, as empresas hoje, além de treinar a pessoa, ela está procurando desenvolver o funcionário. Tem uma pequena diferença nisso aí, aliás, uma grande diferença nisso. Aqui, ó, o treinamento ele está voltado para o curto prazo, aquele treinamento das empresas antigas, só para você capacitar seu funcionário para ele exercer aquele cargo dele lá, a função dele lá. E o treinamento ele tem sido olhado mais a longo, médio e longo prazo, desenvolvimento, aliás. Então, o mais recente, o conceito foi ampliado para considerar o treinamento como um meio para melhorar o desempenho do cargo. O treinamento tem sido estendido como o processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do cargo. Modernamente, o treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas, para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor com os objetivos organizacionais e se tornar cada vez mais valiosas. Então, a empresa, ela tem os seus objetivos organizacionais. Nós vimos lá, né, o presidente, ele quer o quê? Ele quer 12% de retorno sobre o investimento dele. Ele quer o quê? Um aumento de tantos por cento da empresa ao longo do ano. A empresa tem os objetivos organizacionais dela, que para aquilo acontecer, depende dos objetivos a nível tático e objetivos operacionais, o mais individualizados possível. Para a empresa atingir seus objetivos globais, não é? Depende do funcionário lá de baixo, de cada um. Os funcionários lá de baixo, atingindo seus objetivos e suas metas, é provável, lógico, que a empresa vai atingir seus níveis, seus objetivos e metas a nível departamental. E aí é óbvio, se ela bater suas metas a nível departamental, claro, óbvio que vai bater as suas metas, os seus objetivos organizacionais. Agora,
Para a pessoa bater suas metas lá, ela precisa de treinamento, ela precisa de desenvolvimento. Tem que entender quais são as suas competências, tem que ter avaliação de desempenho para a empresa preparar o treinamento para ela. Quem está ganhando com isso, gente, é a empresa. É a empresa que está ganhando com isso, né? Então, um conceito rápido aqui de treinamento, ó. O treinamento, na página 310 do Kevenato, é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados dos negócios. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e, consequentemente, aos clientes. Enriquece o patrimônio humano das organizações e é o responsável pela formação do capital intelectual. Nós estamos aqui o tempo todo falando da importância do capital intelectual nas organizações. Como é que você vai formar esse capital intelectual? É através de um bom programa de treinamento e desenvolvimento. Mas, embora essas três concepções de treinamento sejam aplicadas, a terceira certamente tem maior impacto, né? Em enriquecer o patrimônio da organização, tem maior impacto e importância. Mas qual é? Vamos entender já, nós vamos ter um slide falando da diferença de treinamento e desenvolvimento. Eu estou guardando o que eu quero falar para daqui a pouco. Quero chegar lá. Espera aí. Mas qual é o foco, então, do treinamento? O treinamento pode estar focado na preparação das pessoas para o trabalho em si, em função do cargo, ou para fornecer valor agregado e resultados para a organização, em função das competências a serem criadas ou desenvolvidas. Nós vamos ver, tem um slide mais lá na frente lá também, mas eu gosto também aqui de falar, porque nós estamos falando muito de competências, né? As empresas modernas hoje, elas trabalham muito, utilizam muito a tal da gestão por competência. Ela usa todo o seu processo de gestão voltado para as competências das pessoas. O que são as competências? Competência é aquilo que você já estudou em algumas matérias, que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. As empresas analisam para aquele cargo lá quais os conhecimentos que a pessoa precisa ter. Por isso que as descrições de cargos hoje, elas são o mais detalhada e elaborada possível, detalhando o que a pessoa precisa ter em termos de conhecimentos, o que ela precisa ter de habilidades, o que ela precisa ter de atitudes. Então, nós precisamos treinar e desenvolver esses funcionários nessas competências, né? O foco da preparação para o trabalho em si está cedendo espaço para o foco nas competências, né? Quem não viu isso direito, gente, eu nas aulas do semestre passado, em algum ponto eu falei muita coisa sobre gestão por competência. Quem viu isso e não entendeu direito ou já esqueceu, ou quem não viu, de repente você está nessa turma minha, não fez gestão do RH comigo, fez com outro professor, mas eu acredito que os outros professores, eles falam também, né? Mas, ou seja, quem ainda não entendeu exatamente esse conceito da gestão por competência, procure estudar isso, tá? Que é um conceito bem moderno, que as empresas modernas de hoje, elas estão aplicando muito esse conceito. E tem um monte de sites por aí afora que falam tudo que você precisa entender sobre o conceito de gestão por competência. Além da preocupação com informação, habilidades, atitudes e conceitos, o treinamento está fortemente inclinado a desenvolver certas competências desejadas pela organização. O treinamento por competências se baseia no prévio mapeamento das competências essenciais necessárias ao sucesso organizacional. Também por isso que precisa também medir desempenho. Você estabelece as competências, cria indicadores para poder medir aquelas competências, para você entender
se a pessoa atingiu o indicador que a empresa precisava, se não, para a empresa preparar treinamento para aquelas competências específicas que a empresa precisa. E aí, aqui que eu queria falar, a diferença de treinamento e desenvolvimento. Se você ainda não entendeu, não ficou claro ainda, agora vai ficar. Então, olha lá, o treinamento é o núcleo de um esforço contínuo desenhado para melhorar a atividade das pessoas e, consequentemente, o desempenho organizacional. Trata-se de um dos processos de gestão de pessoas mais importantes. O treinamento é desenhado para construir talentos com conhecimentos e habilidades necessários aos seus cargos atuais ou construir competências individuais. Agora, o desenvolvimento, gente, ele envolve aprendizagem que vai além do cargo atual. Já se estende a carreira, a empresa já está pensando no futuro daquele profissional. Por isso, gente, por isso que você precisa ter preparado e construído um plano de cargos e salários, ter todo um planejamento de carreira para cada um dos cargos daquela empresa. Isso tem que ser compartilhado com o funcionário tem que entender, né? O que pode acontecer com o futuro dele dentro da organização, que caminho ele pode seguir, para ele também buscar o seu autodesenvolvimento e para a empresa também buscar um programa de desenvolvimento para ele. Então, gente, a diferença de treinamento e desenvolvimento, ela está nisso. Vamos tentar dar um exemplo, né? O treinamento, ele busca capacitar a pessoa para ela desenvolver o cargo dela hoje. Então, vamos dar um exemplo. Se a pessoa é um assistente financeiro, está lá ocupando o cargo de assistente financeiro, vamos dar um exemplo, né? Ela precisa ter um bom conhecimento de Excel, ela precisa ter um bom conhecimento, por exemplo, de repente, ela vai mexer com uma análise de investimento, né? Tem que ver o que está lá na descrição de cargo dela. Porque às vezes ela é está iniciando ainda a carreira, então tem graduações de assistente dentro das empresas também, né? Tem os assistentes já mais evoluídos, em níveis. Tem empresa que estabelece lá nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, dentro do cargo de assistente. Então, os assistentes no nível 6, eles já mexem com coisas mais avançadas. O assistente do nível 1, de repente, precisa de menos competências, né? Então, depende. Mas vamos supor que você está lá trabalhando com um assistente que já está mais avançado e ele já precisa de conhecimento de Excel, conhecimento de análise de investimento, conhecimentos de análises de indicadores financeiros, né? Até lá para analisar os indicadores financeiros do BSC. Então, a empresa precisa capacitá-lo com aqueles conhecimentos para ele exercer o cargo dele hoje. Mas aí, a empresa, cara, muito bom funcionário, ela já está de olho nele para o futuro. Já viu que aquele funcionário, ele é um futuro gerente financeiro e, quem sabe, futuro diretor financeiro da empresa. Tem potencial para isso. Então, a empresa também precisa treiná-lo, desenvolvê-lo, já preparar ele para o futuro, já pensando em outras coisas que ele precisa, além daqueles conhecimentos técnicos. O treinamento ele está muito voltado para a parte técnica do profissional. Já o desenvolvimento, nós já estamos pensando no ser humano, que ele vai precisar de habilidades de gestão de pessoa, ele vai precisar de habilidades de liderança, ele vai precisar dessas habilidades de relacionamento interpessoal, já ir tentando moldar o caráter daquele profissional, para ele já ir desenvolvendo já as suas habilidades dentro da cultura da organização, e a organização já vai dando para ele um direcionamento do que ela realmente espera dele no futuro. Então, é você desenvolver o ser humano.
Então, é bem diferente do treinamento em si. Treinamento, eu estou treinando parte técnica para hoje. Para ele pegar lá, chegar, ligar o computador, abrir a planilha de Excel, desenvolver uma planilha de Excel bem elaborada, pegar indicadores financeiros, fazer uma análise dos indicadores. Agora, para ele crescer dentro da empresa, ele precisa ter relacionamentos interpessoais, liderança, capacidade de gerir pessoas e outras habilidades que, às vezes, também estão relacionadas ao próprio caráter da pessoa, o ser humano, a parte humana do profissional. Então, o desenvolvimento ele vai muito além do treinamento. Nossa, que bonito, professor, eu não sabia disso. Pois é, muito bacana. Já o desenvolvimento envolve aprendizado que vai além do cargo, se estende a carreira da pessoa com foco no longo prazo, para preparar as pessoas para acompanhar as mudanças e o crescimento da organização. Olha que bacana, professor. Sim. E aí, gente, eu vou me estender um pouquinho mais só aqui, porque eu preciso dar uma adiantadinha nessa matéria. Estou com medo agora aí, vocês falaram aí que estão com o negócio aí da paralisação, já estou morrendo de medo. Como é que vai ser para da gente não ter tempo hábil aí? Porque essa parte, essa unidade 2, ela é até relativamente mais rápida do que a 1, tá? Nós estamos dentro do prazo aí, beleza. Agora, se for começar a ter paralisação aí, vai complicar a nossa vida, meu Deus. Nossa Senhora, não sei nem o que vai acontecer. Mas deixa eu dar uma adiantadinha, então, aqui, ó. Treinamento, gente, ele é um processo cíclico e contínuo. O primeiro erro que muitas empresas cometem, gente, é aquilo que eu já falei, tá vendo? Na primeira frase aqui, quando eu estou mostrando para vocês as etapas de um treinamento, primeira frase já está falando o quê? É um processo cíclico e contínuo. Cíclico e contínuo. O erro que muitas empresas cometem, e isso é comum, não estou querendo dizer essas multinacionais, não. Essas multinacionais, eu nunca trabalhei numa multinacional, mas eu conheço, né, gente? A gente conhece, eu já visitei, eu já fiz palestras, tenho amigos que trabalham lá, a gente vê documentários, vê na internet como é que a coisa funciona e tal. Então, eu sei que elas têm aqueles departamentos de RH muito bem estruturados. Então, eles fazem os seus processos de avaliação corretamente, programas de treinamento e desenvolvimento, utilizando todas essas metodologias que a gente vê mais modernas aqui, eles aplicam e tal. Mas chega em empresas menores para você ver. Eu já cansei de ver, de ir na empresa, eu perguntar ao diretor, né? Estou lá fazendo uma consultoria, vou lá fazer alguma palestra. Pergunto para o diretor, vocês fazem treinamento? Ah, sim, faz. Como é que é? Ah, de vez em quando eu mesmo preparo um tema bacana aí, eu vejo um tema que eu vejo que eles estão precisando aí daqui do nosso trabalho. Aí periodicamente, eu reúno o pessoal no auditório e eu faço ali o treinamento, uso o projetor. E aí ele está achando que isso aí é treinamento e desenvolvimento. Isso aí é melhor do que nada. Eu costumo sempre falar, é melhor do que nada. Mas isso aí está muito longe de ser um bom programa de treinamento e desenvolvimento. Primeiro, que você aprendeu aqui, né, nesse curso, que o treinamento e desenvolvimento é um programa que você prepara com base numa avaliação de desempenho. Você primeiro tem que ter uma boa avaliação de desempenho, de preferência que você possa avaliar as competências dos funcionários, de preferência com base em indicadores, que você crie objetivos e metas, indicadores para você poder avaliar, para você poder concluir e falar, não, olha, setor tal, nós precisamos trabalhar isso, isso e isso com eles. Setor de marketing, nós precisamos trabalhar conceitos disso, disso e disso com eles. Estão precisando trabalhar isso aí. Então, vamos preparar um programa com base no resultado que foi avaliado. E esse programa, como ali falou, é cíclico, contínuo. Não é de vez em quando reúne e faz, não. Você está sempre avaliando, está sempre treinando,
Está sempre avaliando, sempre treinando. Periodicamente, cada empresa estabelece, não que precise ser todo mês e todo trimestre. Tem empresas que faz trimestralmente, tem empresas que faz semestralmente, tem empresas que faz anualmente, né? Agora, o treinamento, a avaliação faz anualmente, mas o treinamento, ele precisa ter um programa constante. Precisa ter um programa constante, né? Com base no que você está avaliando. E aí, então, ó, esse programa, ele tem 4 etapas. 4 etapas que a gente vai ver. Hoje eu vou, pelo menos, iniciar com vocês. Quero, pelo menos, falar do diagnóstico aqui, para na próxima aula, o mais pesado é a parte do desenho, do planejamento. Próxima aula, eu quero ver se eu passo toda essa parte aí com vocês. Que as últimas etapas é rapidinho. Né? Essa segunda etapa aí, que é a parte que envolve realmente os tipos de planejamento que a gente tem para uma empresa desenvolver. Então, olha lá, ó. 4 fases. O diagnóstico, que é o levantamento das necessidades de treinamentos a serem atendidas. Essas necessidades precisam ser passadas, presentes ou futuras, mas é importantíssimo você fazer um levantamento das necessidades. Não é simplesmente, de vez em quando, bola um tema, prepara um treinamento, vai lá e faz o treinamento com o pessoal. Não é bem isso. Você precisa levantar as necessidades para você desenhar a segunda etapa, ó, desenhar o planejamento, elaborar um projeto, um programa de treinamento que venha a atender, gente, às necessidades daquelas competências específicas que foi diagnosticada na avaliação de desempenho. Desenhou o programa, né, traçou direitinho o que você vai fazer, próxima etapa, então vamos implementar, vamos executar. Aí, à medida que você está executando, você precisa acompanhar, avaliar, mensurar resultados. Porque aí você tem que ter um programinha lá para você mensurar o resultado daqueles treinamentos que foram aplicados, para você ver se surtiu efeito ou se você precisa, de repente, fazer um planejamento de um outro treinamento, porque aquele que você deu não chegou aos resultados que você queria. Então, gente, olha só. Não se deve confundir treinamento com uma simples questão de realizar cursos e proporcionar informação, aquilo que eu falei aqui, né? Vai muito mais longe. Significa atingir o nível de desempenho almejado pela organização por meio do desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. Para tanto, é preciso criar e desenvolver uma cultura interna favorável ao aprendizado e comprometida com as mudanças. Então, gente, hoje eu prefiro, eu já fui ver as horas aqui, eu já vi que já está meio avançado as horas, eu prefiro deixar, pelo menos eu já fiz uma introdução boa, essa parte mais teórica aí, que é mais chatinha, né? Já fiz uma introdução boa na unidade 2 aí, que deu para a gente chegar aonde eu queria chegar, na verdade. Hoje eu tinha mais ou menos me planejado, achava que ia dar tempo, de repente, de eu falar pelo menos a primeira etapa, mas é até melhor deixar para a aula que vem, que eu falo com calma. E na aula que vem, eu acho que dá para falar as 2 etapas aqui. Porque aí, ó, quer ver, ó, vem toda a primeira etapa do diagnóstico, tá? Então, tem as etapas, dentro dessa etapa tem os passos para você fazer isso. Aí a gente fala de mapeamento de competências, tá? Aí entra na etapa 2. Deu pelo menos para a gente dar uma adiantada. Veio até aqui o slide 11. Tá bom, tá ótimo. Que aí na próxima aula, eu vou ver exatamente, pessoal, ao longo dessa semana, devo ter algum tipo de reunião de professores para a gente poder ver como é que vai ficar essa questão das aulas em função dessas paralisações aí. Mas pelo menos eu dei uma adiantada boa na matéria. Gente, ficou alguma dúvida sobre essa primeira parte? Alguém queria perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Porque pelo menos eu cumpri o objetivo que eu queria de fazer uma introdução boa na matéria. Próxima aula, ela é melhor, que a gente fala sobre
sobre já as etapas do treinamento. Se tiver tudo ok, eu já estou dando, já são 15 para 9, estou dando a aula já como encerrada, que eu pego na aula que vem, eu pego e me embalo aí de novo aí, e a gente acaba de entender esse assunto bacana aí. E fala sobre os outros exercícios também, né? Pessoal, então fica assim, ó, um beijo no coração. Boa noite, Mineiro. Boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sabe que eu tenho um carinho especial por essa turma aí. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Qualquer coisa que precisarem, me mande um WhatsApp. Eu falei que eu estou um pouquinho enrolado esses dias, que eu estou dando uma consultoria lá, mas eu sempre acabo arrumando tempo para atender os alunos aí. Não tem problema, não. Tayane Knupp, Thaís, o Ingrid, todos vocês aí, o Renato, galera toda aí, né, que participou hoje aí, Sabrina, Tayane, o Ingrid, Sabrina, Geraldo, Luane, Mônica, Karen, Geraldo. Se não falei o nome de alguém, me perdoe, hein, Jean, Paloma, beijo no coração, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.